7º dia do Festival Literário de Presidente Prudente, hoje fazendo uma viagem ao mundo da imaginação com Giba Pedrosa, um dos maiores contadores de história do país, um dos maiores especialistas, estudioso de literatura infantil. Giba, tudo que eu ouvi você falar e contar aqui, leva ao pensamento positivo, ensinamentos, para as crianças. A gente não via isso, antigamente, em literatura. Se a gente pensar aí, talvez em um dos mais conhecidos contos de fada, a Branca de Neve, conta a história de uma mulher malvada que contrata um matador de aluguel, um caçador, para assassinar sua enteada, simplesmente por inveja. O que mudou daquela época para hoje? Não mudou muita coisa, porque eu acho que todo tema ele tem que ser falado, ele tem que ser tratado na história, mas com delicadeza, com poesia. E no meu trabalho, no trabalho do contador de histórias, acho que é muito importante a gente ter isso em ciência, assim, a quem eu estou me dirigindo, como falar com essa criança, como brincar com ela. E eu acho que a história ela tem muito para ensinar para a gente, mas ela tem a ensinar com prazer, com alegria, com ritmo, com movimento. Não é aquele ensinamento simplesmente de colocar o dedo na cara e dizer para a criança, faça isso ou faça aquilo, mas as histórias conversam muito com as emoções das crianças. Isso que é muito importante. Hoje, por exemplo, eu contei uma história do medo e fiz um poema que era o medo se apresentando para as crianças, que é importante a gente falar sobre isso também, e sobre todos os assuntos. E você pergunta o que mudou, é uma pergunta interessante, porque as pessoas sempre acham que hoje em dia, por conta do computador, de muitas mídias, que a gente está perdendo o poder da imaginação. Mas eu acho que não, a imaginação é muito importante, eu acho que é uma arma poderosa para a gente transformar o mundo, transformar o mundo e transformar as pessoas em seres humanos mais pacientes, que caminham mais prestando atenção nos seus passos, E a literatura pode muito contribuir com isso, As histórias conversam com as emoções das crianças, como dizia Tatiana Belinque, e a literatura, o livro, pode funcionar muito como um companheiro para a vida inteira. Giba, você falou aqui que é baiano de parte de mãe, caipira, de parte de pais. Também sou, Minha mãe é baiana, meu pai é do interior de São Paulo, de Águas de Lindóia. De onde é que veio essa influência, de gostar de histórias, de gostar de contar histórias? Veio muito deles, da minha família, Eu sempre, quando alguém me perguntava sempre as minhas influências, eu sempre gostava de responder, as que também são, Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, um grande pesquisador, folclorista, o Hans Christian Andersen, que escreveu O Soldadinho de Chumbo e outras histórias, A Pequena Sereia, Mas eu sempre esquecia de dizer as minhas principais influências, e hoje eu faço questão de colocá-las na frente, meus familiares, meus avós, meus tios, meus pais, que me contavam histórias, que me ensinavam com poesia, Como eu falei, por parte de mãe, eu sou baiano, minha avó no sertão da Bahia, ela falava tudo cantado, tudo em versos. Se eu terminava de comer e pegava um gibi para ler, ela dizia, olha que faz mal, Zezinho comeu, garroleu, morreu. E até hoje eu não consigo. Se eu terminar de comer, eu tenho que esperar uns 40 minutos para ler alguma coisa, que eu acho que vai fazer mal. E a minha avó sabia cantar música de Jackson do Pandeiro, sabia cantar poemas populares da Bahia. Já pelo lado de pai, meus tios caipiras, eu cresci ouvindo discos e LPs do Barnabé, contando causos e cantigas, e aquilo me marcou muito. Até hoje eu conto no meu trabalho, eu conto para as crianças isso. Fiz aqui nesse espetáculo de hoje, você viu algumas adivinhas que esse meu tio me ensinava quando eu era criança. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessas vozes da nossa memória afetiva, nesse balaio que mistura cheiros, vozes, cantigas e lembranças, que isso é muito importante para todo mundo. A gente tem vivido um momento que especialmente livrarias, grandes redes de livraria têm fechado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como é que a gente faz para transformar tecnologia em literatura também, em acesso à leitura, e manter essa magia da leitura, da contação de história? Acho muito importante isso, sim. A tecnologia pode ser uma ferramenta, sim. Hoje a gente tem estante virtual, tem outros sites aí que você pode encontrar livros. Você encontra livro inteirinho na internet hoje também, dá para ler. Eu gosto muito do livro físico, do livro de papel que você acha em livraria, em sebo. E é uma tristeza mesmo que as livrarias estejam fechando. Há algum tempo atrás fui visitar a Argentina e eu fiquei com muita inveja deles, porque em cada esquina tem uma livraria.
aqui no Brasil é um pouco diferente, isso é muito difícil. Tem cidades que eu chego assim, a primeira coisa que eu faço quando chego numa cidade é procurar saber onde fica a igreja matriz e a livraria, né? São os dois lugares que eu gosto de visitar. E livraria, tem cidade que eu chego e tristemente as pessoas falam, não tem nenhuma. Isso é muito triste, né? Perceber que não tem nenhuma livraria. As bibliotecas também que existem estão um pouco abandonadas algumas. Não digo aqui que eu percebi uma realidade bem diferente, bem bonita e que anima muito a gente. Mas muitas cidades que eu chego por aí eu percebo isso. Em sala de aula, sala de leitura, dentro de uma escola também, os livros estão lá como se fosse um depósito de livro e muitas vezes ninguém faz um trabalho com esse livro, né? Mostrar para a criança que um livro é um brinquedo, é um companheiro, ele pode estar ali com você, né? Desmistificar um pouco essa coisa do livro como algo difícil, é alguém que está ali para te dar as mãos e caminhar com você. Giba, você fez um comentário, né, que me chamou bastante atenção, que o livro é um amigo que abriga, aquece e faz crescer. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse pensamento. Eu falei isso no final de uma história, né, que é na voz de um personagem, que é o Tatu Bolinha, que diz para o menino que o livro ele abriga, aquece, abraça, abriga e aquece a gente, né? E abriga até na palma da mão, se for preciso. Que é o que eu sinto mesmo em relação ao livro, assim, é um companheiro, né? O Harold Bloom, que é um crítico literário americano, tem um livro muito lindo, e no prefácio do livro ele fala sobre a criança solitária, a criança que cresce tendo o livro como seu principal brinquedo, como seu principal companheiro de brincadeiras, né? E o livro está com a gente o tempo inteiro, ele realmente aquece o nosso coração, ele faz a gente crescer, porque ele faz a gente pensar, e além daquilo que a gente pensa, olhando só para os nossos botões, né, para as nossas crenças e ideais. E o livro ele tem essa sensação mesmo de aconchegar, de juntar as pessoas, né? Por isso que eu falo sempre para os pais assim, que o ritual de ler para o seu filho, de contar uma história para o seu filho, ele é imprescindível. E o que a gente muito costuma ouvir é: mas eu não tenho tempo. Né? A gente inventa o tempo. É preciso reinventar esse tempo, parar esse tempo, o tempo que é necessário, é urgente de você contar histórias para o seu filho. Dedica assim 5 minutos, 10 minutos do seu dia para ler um livro para ele, para abrir um livro, nem que seja para ele ficar passeando nas páginas de um livro, mesmo com crianças que ainda não saibam ler, né? Minha filha tem 1 ano e 4 meses e ela ama livros, assim. Aqui em casa, minha esposa é professora, a gente tem muito livro espalhado pela casa, então ela tropeça em livros. E toda vez que ela tropeça, eu já deixo ali de propósito mesmo para ela tropeçar e se interessar e querer ver o livro. Então, eu acho que sempre é tempo de encontrar esse tempo, de ler, de compartilhar uma leitura, né? Porque através da leitura a gente pode viajar, a gente pode crescer, pode conversar sobre todo e qualquer assunto. Nada escapa à literatura. Giba, parabéns por esse trabalho, né, de fazer com que as pessoas continuem sonhando, continuem acreditando em um mundo melhor. Obrigado, parabéns para vocês também pelo trabalho e a gente está junto nessa luta que é difícil, né, hoje em dia com tanta coisa, tanta informação, mas a gente consegue sempre porque as histórias falam do lado de dentro da gente para a gente mesmo. Sucesso sempre. Acompanhe com a gente cobertura completa do Festival Literário de Presidente Prudente.